Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Virar membro é a cereja do bolo. Bom, primeira providência foi tomada, ainda é pouco, mas o Pedrinho coloca o Felipe para ser diretor técnico. Ele vai ser o elo de ligação. O Felipe vai ser o cara de confiança do Pedrinho para saber o que acontece no dia a dia dentro do CT e outras funções que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Quero falar para você, vascaíno, 30 anos de idade para baixo, eu te garanto, é bom ser Vasco. O Vasco não é isso que você está vendo de 23 anos para cá. Ele não é. 23 anos para cá, o Vasco só foi capaz de conquistar uma Copa do Brasil e alguns títulos estaduais. Mas eu te garanto, o Vasco não é isso. Deixa eu rodar a vinheta e na volta a gente vai conversar. Vinheta rodada. Tempo que você teve para se inscrever no canal. Deixa aí o seu like. Não se inscreveu? Se inscreva agora. Virar membro é a cereja do bolo, meu muito obrigado. Já de maneira antecipada, lembrando que de segunda a sexta tem a Hora do Vasco, ao vivo, o programa no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir ainda mais. Quero falar primeiro sobre a chegada do Pedrinho. O Pedrinho fez vários cursos na CBF, na Granja Comari, tem conhecimento de campo, bola, tem conhecimento de vestiário, viveu isso a vida inteira, talvez não tenha experiência como executivo, ok. Ele nem precisava dos cursos da CBF, né? Ele precisa porque tem que ter o diploma. Mas cá entre nós, um cara que viveu no futebol desde menino, conhece exatamente o dia a dia. Ele vai detectar os bons jogadores, quem treme, quem não treme. Se as instruções do técnico são corretas ou não. Se os jogadores estão atendendo aos pedidos do treinador. Se a culpa da derrota é do técnico ou do time. Porque às vezes tem isso, né? O técnico pede uma coisa, o time não faz, o time perde. E às vezes o contrário. O técnico fala uma coisa, o time ganha fazendo ao contrário. E aí você dá mérito para o técnico e o mérito foi do time. Mas você precisa de alguém lá dentro que possa identificar tudo isso e passar informações importantes para o presidente. Isso não é ser X9, não. Você precisa de alguém da sua confiança analisando o trabalho, já que você não pode ir por conta de uma demanda enorme de coisas que você precisa fazer como presidente do Vasco. Então você precisa ter da sua confiança e aí não importa a denominação, diretor de futebol, vice-presidente, coordenador, isso pouco importa. Você precisa de uma pessoa ali da tua confiança. O Felipe é da confiança do Pedrinho, foi colocado ali para trabalhar no dia a dia do futebol do Vasco, do CT do Vasco. Boa sorte, Pedrinho. Quero falar com você, torcedor do Vasco. Principalmente você que tem 35 anos para baixo e que não viu títulos. A exceção, uma Copa do Brasil de 2012. E pior, você não vê ao longo dos anos o Vasco ser candidato a títulos, né? Porque ganhar ou perder faz parte. Você precisa estar sempre disputando, porque você vai ganhar muito e perder muito. Ponto. Mas se você não estiver disputando, você vai ganhar uma única vez, vai perder uma única vez. E é exatamente isso que está acontecendo com o Vasco de 2000 para cá. Não me refiro aos estaduais, ok? Já foram relevantes, hoje já não são mais. Mas eu te garanto, torcedor, ver o Vasco campeão, gritar é campeão, é muito bom. Eu vivi isso muitas vezes, eu estou me sentindo obrigado a falar sobre isso, porque eu preciso transmitir aos torcedores do Vasco
o período vitorioso do Vasco e que eu estive presente nos estádios. Porque a maioria da galera que fala de Vasco nas redes sociais não tem a minha idade. Um ou outro. Um ou outro. A maioria não tem. Então eu me sinto obrigado a falar para você, vascaíno, período de ouro que eu vivi sendo Vasco. Eu não virei vascaíno por conta disso que a gente está vendo aí. Não! Eu nasci em 71. O Roberto surge no Vasco em 74. Vasco campeão brasileiro de 74. Eu tinha 3 anos. Provavelmente, ali já plantou uma sementinha. Eu não me lembro absolutamente de nada, mas imagino que em 74 já plantou a sementinha. Em 77 eu já tinha 6 anos de idade. E o Vasco era campeão carioca em cima do Flamengo, com o Zico perdendo pênalti. Ali eu já começava a entender mais de futebol. Torcedor vascaíno, o grande Flamengo de 81, aquela geração de ouro do Flamengo, de 81, não foi capaz de chegar à final do Campeonato Carioca de 80. Final foi Vasco Fluminense. Esse time de 81 precisou jogar 3 finais contra o Vasco para ganhar, para ser campeão. Porque o primeiro jogo o Vasco ganhou em 81. O segundo jogo da decisão o Vasco ganhou de novo. E só no terceiro que o Flamengo foi ganhar. Se o Flamengo empatasse o primeiro jogo, era campeão. Se o Flamengo empatasse o segundo jogo, era campeão. E poderia empatar o terceiro. O Flamengo só foi conquistar esse título no terceiro jogo, em 81. Time do Flamengo. Em 82, esse time do Flamengo não foi capaz de ser campeão. Perdeu para o Vasco, na final, gol do Marquinhos. Humildemente, eu estava lá. Menino, estava lá em 82. Estava em 81 também. Nas antigas cadeiras azuis do Maracanã. Então, eu vi uma época do Vasco de bicampeão carioca. De 86 a 87. Com o Zico jogando do outro lado. E o campeão brasileiro de 89, eu estava lá, em São Paulo, com o gol do Sorato. E aí eu vi um tricampeonato carioca, no início da década de 90. E eu estava lá em 97, o Vasco campeão brasileiro, 2 empates contra o Palmeiras, 0-0 lá, que eu estava, 0-0 do Maracanã, que eu estava também. Torcedor, o Vasco não é isso. E eu te garanto, ver o Vasco campeão é maravilhoso. Em 2000, aliás, antes na Libertadores da América, o Vasco campeão da Libertadores da América. E eu estava lá, São Januário, e também Guayaquil. Eu estava. 2000, tudo na sequência. Você está acompanhando quantos títulos sequenciais? Décadas de 80 e 90. E em 2000, contra o São Caetano, eu estava também. Então, eu posso falar para você, mais jovem torcedor vascaíno, o Vasco não é isso que você está vivendo. Ele é muito mais. E eu vi com os meus olhos. Eu participei na arquibancada. Eu vi a virada de chave. Na arquibancada, propriamente dita. Não é ver da arquibancada, é na arquibancada do Vasco. A torcida do Vasco, quem viveu essa época sabe exatamente o que eu estou falando, ela teve uma virada. Em 86 para 87. Não à toa, eu saía de ônibus de Petrópolis, muitas vezes, para ir para o Rio de Janeiro, acompanhar jogo do Vasco no Maracanã e, após a partida, voltar para a rodoviária Novo Rio, sem saber se tinha ônibus de volta para eu retornar a Petrópolis, para ver o Vasco. Porque eu sabia que eu ia ver, ao menos,
jogadores honrando a camisa e sabendo a história do Vasco. Ao menos eu sabia. A certeza da vitória a gente nunca teve. Ganhava muito, mas perdia jogos também, é claro. Mas a certeza de um time aguerrido, com vontade de vencer e honrando a camisa do Vasco, isso a gente sempre teve. E vou mais além. Fora de campo também tinha liderança para defender o Vasco, até quando parecia indefensável. Mas tinha gente para defender o Vasco. Eu vi a primeira grande contratação do futebol brasileiro, de um time tirando um craque de um outro time. Não era troca-troca da época do Horta, não. É tirar, tomar. Vou contratar. Primeira vez que isso aconteceu foi com o Vasco, ao tirar o Bebeto do Flamengo, em 89. Então, torcedor do Vasco, isso que nós estamos vendo de 2000 para cá, absolutamente não é o verdadeiro Vasco. E eu preciso te falar isso. Gerações anteriores à minha vão falar também de vitórias da década de 50, da década de 70. Vão falar. E você? Quais as vitórias que você, torcedor do Vasco, que tem 30 anos de idade, que tem 25, 27, 28, quais as histórias que você tem para contar? Hoje você só pode ouvir. E é por isso que eu estou aqui, para te contar. Porque você precisa entender, não só através dos vídeos do YouTube, não só através das redes sociais, mas alguém que testemunhou, alguém que viu, que esteve na arquibancada, participando da ascensão de vários jogadores, que o Vasco não é isso que a gente está vendo aí. O Vasco é muito mais. E a gente torce aqui para que o Vasco se reencontre, se reconecte com aquele Vasco que eu aprendi a ver, a gostar, a vibrar, a gritar é campeão. A partir do meio-dia, de segunda a sexta, tem a Hora do Vasco no meu canal do YouTube. E eu estou te esperando lá.